Bom, pessoal, voltamos então. Vamos dar sequência aí aos outros parâmetros. Bom, respiração. É sabido, pessoal, que para que a gente nos mantenhamos vivos, a gente vai precisar da ação conjunta de dois sistemas muito importantes. O sistema circulatório, tá? E aí a gente averigou esse sistema circulatório com esses dois parâmetros que a gente falou até agora, pulso, eu vejo, avalio como está a função do meu coração enquanto bomba, tá? E eu tenho também o outro parâmetro, que é a pressão arterial, tá? Que vai também, o pulso vai me falar como que o meu coração está, e a pressão, como todo o sistema circulatório está funcionando. Outro parâmetro muito importante, outro sistema muito importante, é o sistema respiratório. Por quê? É graças, então, a esse sistema que nós vamos ter a oferta de oxigênio adequada. E esse gás, esse oxigênio, possa, então, alcançar as células do nosso corpo e eliminar o subproduto do metabolismo da minha célula, da função das minhas células, que é o gás carbônico. Bom, a respiração, então, é um mecanismo que o corpo faz para promover a troca gasosa entre a atmosfera e o sangue, e entre o sangue e as células. Esse processo ele vai se dar lá nos alvéolos pulmonares. Eu tenho dois movimentos ali, da respiração. Eu vou ter dois parâmetros ali, dois processos ali. A ventilação, que é o movimento de gases para dentro e para fora dos pulmões. Eu vou ter a difusão, que é o movimento de oxigênio, dióxido de carbono e dos alvéolos das hemácias. E eu vou ter a perfusão, que é a distribuição das hemácias para os capilares pulmonares. A frequência respiratória ela pode ser observada, medida, observando a expansão do tórax do indivíduo, e contando o número de vezes que ele inspira por minuto. Bom, então, nós temos aqui, basicamente, dois processos. Então, eu tenho, por um lado, o meu pulmão. Então, eu vou ter aqui, por um lado, o meu pulmão. Mais ou menos dessa forma ali. Então, meu pulmão esquerdo é um pouquinho menor, porque ele tem que acoplar aqui no meu coração. E aí eu vou ter o oxigênio, que a gente chama de O2, vindo para cá. E aí eu vou ter essa ventilação. O oxigênio desce, vai para os meus pulmões. Lá dentro do meu pulmão, eu vou ter o alvéolo pulmonar, que é uma estrutura muito parecida ali com cachos de uva. Cada um dos meus alvéolos pulmonares. Passando do ladinho do meu alvéolo, eu vou ter o meu vasinho sanguíneo. Na verdade, é a minha arteríola. Vou ter ela aqui. E o sangue vai passar aqui dentro. Certo? Aconteceu, Silmar? Pode, bem. Um pouquinho perto. Eu vou ter lá, e aí passo as minhas hemáciazinhas aqui, para poder fazer a troca gasosa. Então, eu vou ter minha hemáciazinha aqui passando. E aqui eu tenho a troca gasosa,
que é, eu vou jogar para dentro oxigênio. Dá para ver que é oxigênio, né? E aí, as minhas hemácias vão jogar para cá. Gás. Carbono. Tá? Oxigênio eu chamo de O2 e os gás carbônicos CO2. Bom, muito bem. Então, eu fiz esse processo aqui, o oxigênio veio, eu fiz a troca gasosa, agora esse capilar aqui, essa veinha vai estar aqui, ela vai então ficando cada vez mais calibrosa, tá? De forma que eu vou ter aqui a minha hemácia, que é a minha célula vermelha, lá com bastante O2. Carregando lá o O2. E aí eu tenho a minha linda célula, lá pelos meus diferentes tecidos. Seu núcleo lá. Eu tenho ela. E aí a minha hemácia vai passar aqui. E vai mandar esse O2 aqui para dentro da minha célula. E a minha célula, né, por consequência, vai devolver CO2. E aí minha hemácia vai estar lá e aí ela vai carregar agora de azul CO2. Tá? E aí começa tudo o processo que eu disse aqui. Então eu vou ter aqui a que vai aparecer. Oxigênio. Oxigênio. Aqui ficou pensando GO, né? Oxigênio. E depois, no outro processo, eu CO2, 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 saindo daqui, CO2. Certo? Então, esse movimento aqui, oxigênio e CO2, é o que a gente chama de ventilação. Depois, eu tenho a difusão, que vai acontecer dentro do meu alvéolo. Vou chegar nesse processo aqui. E aí, eu vou ter o outro processo, que é a perfusão, que é a distribuição das hemácias para os capilares pulmonares. Bom? São esses três processos aí, depois ele vai ter a difusão pelo meu sistema circulatório e vou ter uma nova perfusão na minha célula. Entendido, pessoal? Então, esses são os três processos que a gente vai avaliar. O que a gente vai analisar quando a gente for ver a eficiência respiratória do meu paciente? Eu vou, então, verificar a ventilação, a frequência com que ele faz esses movimentos, então o número de movimentos por minuto, a profundidade, se essa respiração é profunda, é superficial, ou se ela é normal. E o ritmo, se é regular ou irregular, se o paciente faz
uma expiração, ou se o paciente faz e vai mudar a sua frequência. Se o ritmo é regular ou irregular. E aí, os outros dois processos, que é a difusão e a perfusão, eu vou conseguir avaliar apenas por meio de um aparelhinho, né, para determinar o nível de saturação de oxigênio. Tá? Que aí a gente utiliza um aparelho chamado oxímetro. Tá? Então, esse daqui é um oxímetro, a gente vai colocar no dedo, e aí ele vai medir o nível de saturação. Né? Então, eu coloquei aqui no meu dedo, olha lá, 96%, né? O nível de saturação de oxigênio. Qual que é o valor que nós temos que ter? Nós temos que ter cerca de 95%, tá? No mínimo, 95% das minhas hemácias, né, dos meus glóbulos vermelhos, carregando oxigênio. Para que eu tenha uma boa difusão e para que eu tenha uma boa perfusão. Então, no mínimo, 95%. Ah, mas se der 94%? E tá, ainda está no meio da média, né? Se eu fizer um exercício físico muito, assim, muito rápido, se eu utilizar máscara, né, por muito tempo, isso pode influenciar. Então aqui ainda vai estar ok. Ah, mas meu paciente está com 80%. Então, isso está muito baixo. Então, quer dizer que só 80% das hemácias do meu paciente, está carregando oxigênio. E eu preciso do oxigênio para poder chegar na minha célula, para ela que possa fazer os processos. Ah, meu paciente está com 40%. Né? Então, meu paciente, ele já está com o pé na copa. Tá? Então, Ele só dá 95. hã? Ele não aumenta mais. Tá, não, pode dar 98. Né? O mínimo é 95%. Em torno de 95% das minhas hemácias tem que estar carregando oxigênio. Se 40% das minhas hemácias estão carregando só oxigênio, isso dá menos da metade. Então, eu estou tendo menos da metade da difusão e da perfusão que eu precisaria. Tá? Eu brinco aqui, né, coloco aqui a caveirinha de 40%, mas então eu vou ter que ter algum mecanismo compensatório. Se essa pressão, se essa perfusão aqui está muito baixa, essa difusão está muito baixa, né, então o pulmão ele não vai estar legal. Então quem que vai ter que sofrer para compensar esse pulmão que não está bom? O coração. Então, se eu tenho pouco pulmão, né, conseguindo oxigenar, o coração vai ter que bombear o sangue mais rápido para compensar o pulmão que não está oxigenando direito. Bom, então, um nível desse é muito baixo. Tá? Medir lá a saturação do meu paciente. Tá 80, opa, alguma coisa está errada, não está perto do ideal. Está 70, está 40, pode chamar ele de emergência e correr para o hospital. Vai pôr oxigênio no paciente, vai ver por que está essa perfusão. Até porque um paciente com uma perfusão tão baixa assim, ele vai estar sonolento, ele vai estar letárgico, e isso pode causar até lesão cerebral do meu paciente. Tá? Uma saturação baixa. Tá? Então, isso só por meio de aparelhos. Tá? Não é um método indolor, não dói para a gente averiguar. E esses aparelhinhos aqui, agora eles estão mais caros, né? Eles custavam mais baratos. Mas depois do Covid, agora ele ficou mais carinho. Ah, mas olha lá, ó, o nível de saturação está 95%, 71 batimentos. Aí ele vai te dar esses parâmetros aí. Certo? Lá, 94, que eu estou falando, né? Estou de máscara. Lá.
94, 95. Né? Se a gente ficar em repouso, às vezes dá 98. Beleza, tá ótimo. Né? 98 é um valor bom. Bom, e aí eu vou avaliar ventilação, profundidade e ritmo. Esse parâmetro é o único parâmetro que eu não vou falar para o meu paciente que eu estou averiguando. Né? Se eu falar assim, Marilza, eu vou agora ver a sua respiração. Se você quiser, você pode alterar a sua respiração. Né? Você consegue voluntariamente, respira rápido, Marilza. Respira devagar. Ela consegue controlar. Né? Se eu falar... Então, às vezes ela pode, mesmo que inconscientemente, o meu paciente, ele pode alterar o ritmo respiratório. Então, como que eu faço? Ó, Marilza, vamos ver o seu pulso aqui, tudo. Eu pego aqui, eu estou pegando até aqui no braço, estou nem pegando aqui. Né? Eu vou ver aqui o seu pulso, tudo, mas eu estou contando aqui, o número de inspirações que ela dá por minuto. Ou então eu estou aqui conversando, né? Silmara, assim, 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 nossa, como que era tal coisa? Né? E estou aqui contando. Tá? Na minha cabeça eu controlo, né? Eu olho lá no relógio, mas eu não falo para o paciente porque ele pode alterar o seu ritmo com muita facilidade. Quais são os valores de referência? Recém-nascidos, de 35 a 40 movimentos por minuto. Ou a gente pode falar inspirações por minuto. Lactentes, de 30 a 50, crianças de 25 a 32, idade escolar de 20 a 30, adolescentes de 16 a 19 e um adulto em torno de 12 a 20 movimentos, inspirações e expirações por minuto. Tá? Paciente inchou. Expirou. Eu vou contar 1. Tá? Não é assim, ó. 1, 2. Eu conto 1. É um ciclo. Uma inspiração e uma expiração. 1. 2. 3. 4. 5. Tá? Então não é 1, 2. 1, 3, 4. 5, 6. É um ciclo inteiro. Tá? Como eu disse aí, vou precisar de um relógio, tá? Mãos previamente lavadas, aí segue também a regra que a gente fez para o pulso. Né? Eu posso contar 1 minuto, ou eu posso contar 30 segundos e multiplicar por 2. Tá? Então, mãos previamente lavadas, reúno todo o material, e aí eu não vou deixar o paciente perceber que eu estou analisando, que eu estou mensurando os movimentos respiratórios. Então, eu conto visualmente, ou eu posso colocar lá a mão sobre o tórax do paciente. Né? Então, eu pego o pulso do paciente como se eu fosse simular uma tomada de pulso, mas na realidade eu estou contando a frequência respiratória. O que a gente pode fazer? Dona Maria, eu pego o aparelhinho, o saturômetro, né, na sua mão. Dona Maria, eu vou contar o pulso da senhora. Né? Vamos ver como está a pulsação da senhora. Põe o aparelho aqui, né? Seguro aqui, mas na verdade eu estou contando. Aí eu vejo aqui no aparelho quanto que está os batimentos, né? E aí eu ludibriei meu paciente. Né? Eu falo, vou contar aqui como que está o pulso da senhora, mas eu pus o aparelho aqui. E aí eu estou contando aqui. Beleza. O pulso da senhora deu tanto. Mas eu já contei o número de respirações por minuto. Aí eu conto quantas incursões respiratórias o paciente teve por minuto. A gente usa IRPM. Lavo as mãos e registro os valores que eu encontrei no prontuário do meu paciente. Quais são os fatores que podem alterar, que podem influenciar a minha respiração? O primeiro deles é o exercício físico. Né? É o primeiro fator que eu consigo alterar a minha respiração. Se eu falar, Marilza, vai lá, sobe e desce a escada 3 vezes e volta aqui. Na Silmara, o coração vai estar acelerado. Possivelmente o dela também. Mas como vai estar a sua respiração? Nossa, a Marilza vem de ônibus. E aí ela perdeu o ônibus e atrasou, já estava em cima da hora. Né? Ou então, eu dei a aula muito comprida aqui, ela tinha que pegar o ônibus lá 5 horas. E eu acabei a aula aqui 2 para 5. Né?
ela tem que subir daqui da escola até ali no terminal. Ela não pega no terminal, o ônibus não está ali. Ela tem que pegar no Itaú. Lá no Itaú, o ônibus. Eu terminei a aula 3 para 5, 2 para 5. Ela vai num carreirão daqui lá. Quando ela chegar lá, a respiração dela vai estar ofegante. Tá? Dor pode alterar a minha frequência respiratória, ansiedade, tabagismo, tá? Paciente que fuma tem alterações, posição corporal, alguns medicamentos, né? Lesão neurológica ou alterações no nível de hemoglobina. Isso tanto é verdade, né, que eu vou fazer um teste para que vocês vejam. Tá? Como a gente consegue controlar. Deixa eu só virar para o lado de você. Vamos ver quanto que está a minha saturação. Quanto está? 95? Eu vou voluntariamente alterar o meu ritmo respiratório. Quanto deu? 96, 97. Ó. Eu hiperventilei e eu consigo alterar minha saturação. Tá? Para você ver como que a gente consegue. Olha lá, 99. Como que a gente consegue alterar. Eu vou continuar aqui com o aparelhinho. Né? Eu vou voltar a falar, vou voltar a ficar normal. Aqui nós vamos averiguar quanto que vai estar a minha saturação daqui a pouco. Bom, terminologias que a gente... Olha lá, ó, 98... 98 já. Terminologias que a gente usa com relação. 97. Lá, 97. Que a gente vai utilizar. Primeiro, eupneia. O que quer dizer? Respiração normal. Dispneia, respiração difícil, trabalhosa ou curta. É um sintoma muito comum de várias patologias pulmonares, de várias doenças pulmonares. Né? Ela pode ser súbita ou lenta e gradativa. Ortopneia é a incapacidade de respirar, exceto na posição ereta. Né? Então, se o paciente está deitado, ele não consegue respirar. Se ele estiver em qualquer posição que ele não esteja ereto, ele não consegue. Muito comum bronquite, paciente que tem edema de pulmão, né, que tem água no pulmão, pacientes com Covid, né, alguns deles têm dificuldade, muitos deles têm que estar sentados ou de bruços. Taquipneia, né, vocês lembram da taquicardia, que era batimento acelerado? Taquipneia é respiração acelerada, respiração rápida. Bradipneia é o contrário, né, então respiração lenta. Apneia, né? Muita gente tem apneia do sono. A é sempre negação. Pneia vem de pulmão, vem de pneumonia, né? Vem de ar. Então, a apneia é a ausência de respiração. E quem tem apneia do sono, né? Ela está dormindo, de repente ela passa um período sem respirar. Ela para, não sei se já viram alguém com uma apneia do sono. Né? Ela para... De repente, e aí ela volta de uma vez. Não dorme direito por causa disso. Você tem? Não? Então a pessoa ela passa um período sem respirar. Respiração de Cheyne-Stokes, né? Que é uma respiração em ciclos. Ela vai aumentar em profundidade um período de tempo. Quase sempre os antigos, o povo antigo chamava ele assim. Então a pessoa, quando a morte se aproxima, ela entra nessa respiração de Cheyne-Stokes. Aumenta e diminui a profundidade em períodos de apneia. Respiração de Kussmaul. Então, uma respiração profunda, seguida de apneia, e uma expiração suspirante. Muito característica de coma diabético. Paciente que entra em coma diabético. Respiração de Biot. É uma respiração superficial,
de 2 a 3 ciclos, por período depois seguido por um período irregular de apneia. E a respiração sibilante, né, que tem sibilos, é aquela que tem sons que assemelham a assovios. Muito comum de quem tem bronquite. Né, quando está com bronquite, bronquite não, perdão. Quando está com asma, tá? Ou a própria bronquite asmática. Tá? Mas uma crise de asma da assobio. Isso é uma respiração sibilante. E o último parâmetro que a gente vai averiguar no nosso paciente é a temperatura, tá? O parâmetro de temperatura. Então, o ser humano ele é mantido a uma temperatura constante em torno de 37 graus, né? Sendo que as extremidades do nosso corpo podem se apresentar em menor temperatura. Os limites de temperatura em que o metabolismo pode apresentar falhas é uma faixa abaixo de 21 graus ou acima de 42 graus. Tá? Entre 21 e 42, o nosso organismo funciona relativamente bem. Abaixo disso ou acima disso, pode começar a aparecer falhas. Tá? Perda ou ganho excessivo de calor pode levar à morte. Quais são os fatores que alteram a temperatura? O primeiro deles é a idade. Crianças e idosos. Tá? Criança porque não tem os mecanismos, né, de controle de temperatura ainda totalmente maduros, totalmente formados. Tá? Então eles são ainda imaturos. E o idoso porque a faixa de regulação de temperatura dele é mais estreita. Então isso explica também o fato de a gente sempre ver idosos, a gente fazer menção a idosos de uma pessoa de casaquinho. Eles sentem mais frio por causa disso, porque eles têm a faixa de regulação mais estreita. Tá? A temperatura oral normal em dias frios, 35 graus, corporal em torno de 36, né? E a deterioração dos mecanismos de controle. Exercício físico vai aumentar o metabolismo, né? Então atividade muscular, não pode fazer com que a nossa temperatura aumente. Exemplo disso, né? Não só de exercício, muito frio. Você começa a tremer. Contração muscular faz com que a gente gere calor. Né? Então, por isso que a gente tem tremedeira. A gente começa a contrair os nossos músculos para poder gerar calor. Tá? Então, exercício físico também. Nível hormonal, né? Então, nós temos variações durante a menstruação, né? O ciclo menstrual. Então, quando o nível de progesterona está baixo, a temperatura fica mais baixa do que o valor basal. Até que na ovulação, eu tenho o nível basal na ovulação eu tenho um aumento de progesterona, eu tenho um aumento do nível basal de temperatura. Ele só tem que estar medindo a nível basal normal. A instabilidade de seleção. Estresse é uma coisa. Se eu chegar aqui e colocar o ar-condicionado em 8 graus, nós podemos ter alterações das nossas temperaturas. Tá? Febre, então. O que é a febre? É o aumento anormal da temperatura corporal devido a uma produção exagerada de calor. Ou então, pela incapacidade de eu conseguir perder calor no mesmo ritmo. Então, a gente está sempre produzindo e perdendo calor. A febre é quando eu produzo muito e eu não consigo dissipar esse calor com facilidade. Tá? Um mecanismo de defesa muito importante, a febre. As nossas enzimas, nosso sistema imunológico, eles funcionam melhor, eles têm o máximo da função deles em torno de 37 graus. Né? E aí, se eu tenho algum agente ali, uma bactéria, qualquer coisa, eu vou tentar elevar ligeiramente, qualquer condição que eu tiver, ligeiramente a minha temperatura, para que meu organismo funcione em temperatura ótima, que é 37. Por isso que os médicos falam, 37, 37,2, espera. Né? Está em estado febril.
Ah, não, passou demais, está 39. Então, vai dar o paracetamol, vai dar o antitérmico para poder controlar essa temperatura. Tá? Alguns parâmetros aí. Hipotermia, né, que é a temperatura abaixo de 35 graus. Né, então, nós podemos classificar em acidental, né, ou devido à disfunção do centro regulador da nossa temperatura. E hipertermia é elevação da temperatura acima da regulação térmica. Né? Qual que é a temperatura basal normal do nosso corpo? Entre 36,8 e 37,3. Pode perguntar. Não? Onde que a gente vai aferir essa temperatura? Eu posso aferir na boca, né? E aí a nossa temperatura ela vai dar em torno de 37 graus. Tá? É uma leitura bem lenta, né? Tem risco de contaminação. Não é indicado para pacientes que não colaboram ou que são inconscientes. Retal, né? Igual a gente faz com o cachorro, tá? Através do reto. É uma aferição bem precisa, mas tem inconveniente de ser um método desagradável. Eu posso expor também a fluidos, risco de lesão, contraindicado para recém-nascidos e pacientes com doença retal. Mas eu posso aferir a temperatura pelo reto também. E aí vai dar em torno de 37,5. Axilar, que a gente mais usa, né, é o local menos preciso, porque a gente pode suar, tá? A sudorese pode interferir, e eu preciso de um longo período de mensuração também. Né? Para a gente aferir a temperatura axilar, demora 5, se for de coluna de mercúrio, no mínimo 5 minutos. Tem que ficar lá 5, 7 minutos. Então, demora bastante. Nós temos ainda, mas aí a temperatura é em torno de 36,5. Nós temos aí a timpânica. É uma aferição bem rápida, tem um custo mais elevado, mas se eu tiver cera no ouvido, né, cerume, pode interferir na minha leitura. Tá? O que eu vou precisar? Bandeja, termômetro, algodão e álcool. Lavo as mãos, reúno todo o material, vou explicar ao paciente o procedimento. Mara, vou aferir a temperatura. Né? Então, vou lá, limpo o termômetro com algodão embebido em álcool. Né? A senhora pode elevar o braço da senhora, coloco o termômetro, né? Ou nós temos esses agora, né? Que a gente faz assim, né? Que é a laser. Infravermelho, né? Enxugo a axila, se for o caso, né? Se o paciente estiver com a axila suada, pega um papel, enxugo a axila do paciente, tá? Ou se eu não tiver, eu posso usar até a própria vestimenta do paciente. Certifico, então, que a coluna de mercúrio ela está abaixo dos 35 graus, coloco ele e aguardo um período de 5 a 7, 10 minutos. Bom? Leio a temperatura na escala, sem colocar a mão no bulbo do termômetro, na ponta do termômetro, limpo de novo com algodão embebido em álcool, lavo as mãos e registro. Tá? Nós temos hoje aqueles outros métodos mais rápidos, né? Que é o que a gente faz aqui. Tá? É um método indolor, é um método que não tem contato, tá? Bem interessante aí. Um termômetro de coluna de mercúrio, termômetro infravermelho. Isso aqui é o termômetro timpânico, tá, gente? Que a gente põe no tímpano, põe na orelha. Tá? E o termômetro digital aqui também. Tá? Terminologias, então. Hipotermia, temperatura abaixo de 35. Paciente afebril, a negação, não está com febre, de 36,1 a 37,2. Febril, 37,3 a 37,7. Febre, 37,8 a 38,9. Paciente apresentando pirexia, o paciente pirético, 39 a 40 graus. E hiperpirético, acima de 40 graus. A gente pode chamar também de pirexia. Tá? O valor de referência, axilar, de 35,8 a 37, bucal, 36,3 a 37,4, né? E a retal, de 37 a 38 graus. Certo, pessoal? Deixa eu encerrar aqui a nossa gravação e aguardo vocês na semana que vem para a gente dar sequência.